Olá, meu irmão, minha irmã, nós estamos iniciando a nossa aula do Catecismo da Igreja Católica. Nesta nossa última aula, nós falaremos a respeito dos sacramentais e também do funeral cristão. Para isso, nós utilizaremos os parágrafos do 1667 ao parágrafo 1690. Mas antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, nós queremos, unidos agora, entrar em oração. Por isso nós iniciamos o nosso encontro em nome a respeito dos sacramentais. Depois de nós termos estudado todos os 7 sacramentos da Igreja, compreendido quando podem ser celebrados, em que lugar podem ser celebrados, quem pode celebrar cada sacramento, agora nós vamos falar deste tópico que é também muito importante, que é a respeito dos sacramentais. Bom, afinal, o que são os sacramentais? Os sacramentais, eles são sinais sagrados, nos diz o catecismo, pelos quais a imitação dos sacramentos, eles têm um efeito espiritual quando são abençoados pela Igreja. Aqui nós estamos falando, por exemplo, a respeito dos crucifixos, da água benta, né, dos lugares sagrados. Estamos falando, por exemplo, da consagração das igrejas, das bênçãos, das medalhas, dos rosários. Nós estamos falando daqueles objetos que são abençoados pela Igreja e que trazem uma força espiritual. Veja, elas não têm a mesma força que tem um sacramento, por exemplo. É diferente quando nós colocamos os sacramentos ao lado dos sacramentais, nós verificamos que o sacramento ele tem um poder que é realizado ali por obra do Espírito Santo de fazer uma atualização dos mistérios cristãos. Então, quando eu vou à missa, eu estou diante do santo sacrifício. Ali é atualizado o sacrifício de Jesus, que uma vez ele realizou e que está fora do tempo. Portanto, esse sacrifício se torna presente naquele momento. Agora, o sacramental, ele não tem esse poder. E digamos que ele seria uma continuação, ele traria um sentido de continuidade dos sacramentos. Ele traz para o nosso dia a dia uma forma de nós estarmos próximos daquelas coisas que são abençoadas, da bênção de Deus. Nós estamos ali próximos da bênção de Deus, por meio dos sacramentais. Então, quando a gente usa um crucifixo abençoado, é claro que o próprio crucifixo, mesmo que ele não seja abençoado, ele já tem ali uma força, porque ele simboliza já a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a paixão e morte do Senhor. Então, ele já é um sinal do cristão. Agora, quando ele está abençoado pela igreja, por um padre, por um diácono, ou até mesmo por um bispo, aquele objeto ele ganha uma força maior. Ele tem a bênção da igreja. Nós escutamos muitos relatos de exorcistas, por exemplo, que quando aspergem água benta sobre aquela pessoa que está sendo exorcizada, ou então aquela água quando toca naquela pessoa, o demônio muitas vezes grita de dor, porque aquela água é abençoada, ela tem a bênção, ela tem a graça de Deus. Quando nós temos aí uma imagem abençoada nas nossas casas, uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de Jesus, uma imagem dos nossos santos de devoção, elas também trazem, de certa forma, a bênção de Deus, a presença de Deus. Por outro lado, quando nós temos objetos que estão amaldiçoados, isso também é possível de acontecer, por isso que muitas vezes a igreja exorciza os objetos, porque há muita gente que leva objetos para terreiros, para lugares que são lá amaldiçoados, para fazer um mal na vida de uma pessoa. Então a igreja exorciza aquele objeto para que toda maldição seja quebrada. E a igreja tem esse poder, porque esse poder vem do Senhor Jesus Cristo. Então, quando um padre ele exorciza uma imagem, um quadro, que talvez tenha passado por um lugar para produzir um mal na vida de alguém, aquele objeto, então, toda a maldição é quebrada dele. Então, ele passa a ser um objeto sagrado, abençoado. Isso é muito interessante. Então, é a força que a igreja tem para abençoar os objetos. Então, é disso que nós estamos falando. Esses são os sacramentais. Então, eles são instituídos para santificar tudo aquilo que é útil ao homem, tudo aquilo que é útil para nós. Então, quanto mais objetos nós pudermos ter abençoados em nossas casas, melhor. Podemos abençoar as velas, podemos abençoar a chave do carro, a chave de casa. Aliás, podemos pedir para que um sacerdote abençoe a nossa casa.
Então o padre vem, ele entra em todos os cômodos, ele joga água benta na casa inteira, e aí nós temos uma casa que é portadora da graça de Deus, uns cômodos exorcizados, para que o maligno não tenha força na nossa casa, para que a partir daquela bênção nós tenhamos comunhão na nossa família, nós tenhamos paz, tenhamos harmonia nas nossas famílias. Então este é o poder que tem a bênção, porque a própria bênção, ela é um sacramental, nos diz o Catecismo da Igreja. Então, geralmente, como é que funciona? O padre, ele faz uma oração, ou o diácono, né? Faz uma oração, ele impõe a mão sobre aquele objeto, ele faz o sinal da cruz, ele joga água benta, geralmente este é o ritual, e estes objetos eles vão então vão ajudar a nos santificar, certo? Vão inclusive nos dar proteção. Você veja, por exemplo, o escapulário. O escapulário, há inclusive a respeito do escapulário uma promessa de Nossa Senhora que daria proteção física à vida daquela pessoa e uma proteção espiritual. Então, quando ele é abençoado e há uma imposição do escapulário por meio do sacerdote, nós estamos ali também, além de recebermos um sacramental, nós temos por trás daquele sacramental uma promessa de Nossa Senhora. Né? Os sacramentais eles não têm esse poder de conferir a graça do Espírito Santo como os outros sacramentos, mas eles nos preparam para que nós recebamos a graça de Deus. Eles nos preparam, inclusive, para recebermos os outros sacramentos. Tudo bem? Então, o catecismo depois ele vai elencar alguns sacramentais. Então, por exemplo, nós temos diversos sacramentais. O primeiro deles é a bênção. Essa bênção pode ser dada a pessoas e a objetos ou também a lugares. Estas bênçãos a pessoas, elas têm um alcance, diz o catecismo, um alcance duradouro. Então, por exemplo, quando a igreja vai consagrar pessoas a Deus, como por exemplo os celibatários, as virgens, os leitores, os acólitos, os catequistas, aqueles que vão fazer uma profissão religiosa, então a igreja ela dá uma bênção que tem um caráter permanente, duradouro. Não é temporário, mas é duradouro. Ou até mesmo quando vai dar bênçãos a objetos que serão utilizados na liturgia. Então, pode haver uma bênção, uma dedicação de uma igreja, a bênção dos santos óleos, não é óleos do nosso rosto, não, os óleos lá, né, da oliva, que são usados lá para o crisma, certo? E para a unção dos enfermos. Os vasos sagrados, as vestes sagradas, os sinos, os altares. Então a igreja pode dar uma bênção que será também para objetos que estarão ligados, estarão a serviço da liturgia. Tá certo? Bom, esses são os primeiros sacramentais dos quais o catecismo fala. Ele vai mencionar também o exorcismo, que seria aí, então o segundo tipo de sacramental. E eu gostaria que você pegasse o seu catecismo para você ler junto comigo o parágrafo 1673. Tá? Eu vou ler para você o que diz o catecismo a respeito do exorcismo. Olha só. Quando a igreja exige publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a influência do maligno e subtraído a seu domínio, fala-se de exorcismo. Jesus o praticou. Jesus expulsou muitos demônios, né? É dele que a igreja recebeu o poder e o encargo de exorcizar. Jesus falou para os apóstolos: expulsai os demônios. Sob uma forma simples, o exorcismo é praticado durante a celebração do batismo. Então, quando a gente está, quando vai ter o batismo, aquela pessoa ela recebe um exorcismo, certo? Todo batizado é exorcizado. O exorcismo solene, chamado de grande exorcismo, aqueles que a gente conhece muito bem, que a gente já viu por aí, inclusive em filmes, né, os exorcismos mesmo, que às vezes levam dias, semanas, meses. Ele só pode ser praticado por um sacerdote, com a permissão do bispo. Ou seja, um exorcismo grande, ele só pode ser celebrado, realizado por um sacerdote autorizado pelo bispo. Ou seja, nem todo sacerdote pode exorcizar.
pode realizar um grande exorcismo. Nós estamos falando do pequeno exorcismo aqui, que é aquele para as bênçãos. Mas agora nós estamos falando do grande, tá? Então, nem todo padre pode expulsar os demônios lá. Ele precisa de uma autorização do bispo, tá certo? Neste grande exorcismo, é necessário proceder com prudência, observando estritamente as regras estabelecidas pela Igreja. O exorcismo visa expulsar o maligno, o demônio, ou livrar da influência demoníaca, e isto pela autoridade espiritual que Jesus confiou à sua Igreja, ok? Então, diz aqui o catecismo que nós temos duas formas de exorcismo que são sacramentais também. O primeiro exorcismo é aquele para as bênçãos, aquele do batismo, que qualquer sacerdote pode realizar. Agora, o grande exorcismo, apenas um padre autorizado pelo bispo, tá bom? Porque é uma coisa muito séria, o padre precisa ter uma formação específica para realizar exorcismos, ele tem que ter uma vida muito santa, tá bom? Então, assim, há todo um estudo para o bispo escolher aquele padre que será o exorcista da diocese. O ideal seria que toda diocese tivesse um padre exorcista, tá certo? Então é sempre bom a gente ver se na nossa diocese nós temos um padre exorcista. E aí, se nós percebermos que nós ou alguma outra pessoa precisa de um exorcismo mais sério, esse chamado grande exorcismo, nós precisamos procurar o exorcista da diocese. Tudo bem? É assim que a igreja procede nesses casos. E aí, nós vamos para o terceiro tipo de sacramental, que aqui o catecismo vai chamar de religiosidade popular. Vai falar sobre a religiosidade popular. Então, além desses que eu falei, da bênção a pessoas, da bênção a objetos e o exorcismo, nós temos aí aquelas práticas que o povão costuma, ao longo da sua história, cultivar. Então, nós podemos citar, por exemplo, a veneração de relíquias. Isso vem desde o início da igreja. Você pegar lá um osso de um santo, colocar no relicário, as pessoas beijarem aquilo. Muitas vezes aquela relíquia tem um poder de realizar até milagres, né? Claro, nosso Senhor Jesus Cristo, por meio daquele osso, talvez talvez um objeto que foi usado por aquele santo. Esses sacramentais, eles têm este poder, né? E é uma prática antiquíssima. Desde o início da igreja, nós temos até hoje aí, por exemplo, aqui na minha paróquia, no santuário que eu frequento, nós temos um pedaço do osso de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Então, assim, eles ficam às vezes expostos. Nós temos também os corpos incorruptos de muitas pessoas santas que morreram e que o corpo não se deteriorou, ficou lá inteirinho até hoje, depois de anos e anos e anos da pessoa ter morrido. Nós temos as visitas aos santuários, nós temos as peregrinações, como muitas pessoas têm este hábito, às vezes até mesmo de ir a pé à Aparecida do Norte. Procissões, né? É tão comum a gente ver as procissões aqui no nosso país, em Minas Gerais, que é uma coisa muito forte também, a questão das procissões. A Via Sacra faz parte da religiosidade popular, as danças religiosas, o Santo Rosário, ele foi aos poucos sendo moldado ao longo da história, até chegar nos moldes que nós temos hoje. Então o rosário ele foi sendo preparado ao longo da história, ele teve diversas estruturas, e agora ele é como nós o conhecemos. Nós temos também as medalhas que as pessoas utilizam, tá bom? A igreja, ela está sempre atenta a todo tipo de religiosidade popular. A igreja está preocupada e ela observa toda nova prática e ela procura purificar aquilo que está em desacordo com o evangelho. Então, existem certas práticas que, em vez de nos levar mais perto de Cristo, nos afasta do mistério cristão. Então, a igreja precisa orientar os fiéis com relação a determinadas práticas, tá? Por exemplo, nós tínhamos aí as benzedeiras, né? Então, as benzedeiras muitas vezes misturavam tudo, traziam coisas do candomblé, misturavam com o espiritismo, com a igreja católica, com os santos católicos. E aí as pessoas procuravam, até mesmo de uma forma inocente, ingênua, mas a igreja precisa orientar as pessoas, purificar essas práticas, tá bom? E mostrar aquilo que é cristão e aquilo que não é cristão. Senão vira uma salada de frutas e a gente já não sabe mais
o que é católico, o que não é católico, tá bom? Infelizmente a gente ainda tem muito disso, uma religiosidade popular às vezes distorcida, é claro, muitas vezes porque as pessoas não têm o conhecimento do Evangelho, não têm o conhecimento daquilo que a igreja nos ensina, tá certo? Então assim, a igreja ela procura sempre cuidar para que seus filhos não se percam aí no meio do caminho, ok? E agora nós vamos falar sobre o último tópico, que tem a ver com os funerais cristãos, que é um outro tipo de celebração litúrgica, tá? Nós temos aí os funerais que são a consumação de toda a vida sacramental daquela pessoa. Aquela pessoa que morre, ela naquele momento, e cada um de nós vai passar por isso, naquele momento ela vai ter o seu encontro, a sua passagem para o encontro com Jesus face a face, encontro com Deus face a face. Então a igreja acompanha também este fiel no momento da morte. A igreja o inseriu na vida cristã por meio do batismo, o confirmou por meio do crisma, o alimentou com a Eucaristia, acompanhou a sua nova vida quando se casou ou quando foi ordenado sacerdote, cuidou das suas feridas espirituais e físicas com os sacramentos da penitência e o sacramento da unção dos enfermos, mas agora a igreja então vai estar presente neste último momento da vida daquela pessoa, que ela está passando para que ela possa então viver plenamente aquilo que os sacramentos e os sacramentais anteciparam na vida dela. Agora é o momento que ela vai viver a vida plena, a vida que Deus preparou para nós desde toda a eternidade. Então a igreja vai acompanhar aquele fiel nesta passagem. Então eu gostaria de ler para você o parágrafo 1683. Olha, a igreja que, como mãe, trouxe sacramentalmente em seu seio o cristão durante sua peregrinação terrena, acompanha-o ao final de sua caminhada para entregá-lo às mãos do Pai. Ela oferece ao Pai, em Cristo, o Filho de sua graça e deposita na terra, na esperança, o germe do corpo que ressuscitará na glória. Esta oferenda é plenamente celebrada pelo sacrifício eucarístico. As bênçãos que a precedem e a seguem são sacramentais. Tá? Então, existe a missa de corpo presente, por exemplo, quando a igreja encomenda definitivamente aquela alma, oferece o sacrifício de Cristo, que é a missa, por aquela alma, para que ela vá para o céu. Mas todas as outras bênçãos, ou seja, os funerais, as exéquias, elas são, na realidade, sacramentais também. Por isso que nós estamos colocando este tópico também nesta nossa aula de hoje. Tá? Então, as exéquias, elas acentuam o caráter cristão da morte. A exéquia o que é? É aquele momento em que o padre, o diácono, ou até mesmo um ministro, ele se dirige ou à casa da pessoa em que a pessoa está morta, ou à igreja, ou ao cemitério, e ali ele vai realizar uma celebração. Essa celebração se chama exéquia. Tá? Então, como é que é realizada essa exéquia? Primeiro, tem o acolhimento da comunidade e uma saudação inicial. Então, aquele que vai presidir esta celebração, ele acolhe a todos com uma mensagem de fé. Depois, as pessoas são escolhidas para fazer uma leitura. Algumas pessoas, pode ser um salmo, pode ser uma primeira leitura, uma segunda leitura, fica a critério do padre. Há também, obviamente, o ritual lá, já preparado pela igreja, o rito das exéquias, que aí o padre pode seguir também, aliás, deve seguir. Depois vem uma homilia, que é um momento então que o padre vai falar a respeito do evangelho, falar a respeito da ressurreição, da vida eterna. E aqui o catecismo faz uma observação, que é importante que nesse momento o padre não fique assim, elogiando muito a vida daquela pessoa que morreu, porque a gente sempre fala, né, olha, a pessoa foi maravilhosa, foi não sei o quê, e assim, para não dar, porque o que acontece, o padre, ou aquele que está presidindo, não sabe da vida da pessoa, entendeu? Então assim, o que a igreja aconselha é que não se fique elogiando demais. Porque de repente alguém lá do meio pode gritar, né? Ó, padre, o senhor está falando de outra pessoa aí. Então eu preciso tomar um cuidado nessa hora.
Aí nós temos a celebração da missa, quando isso foi realizado dentro da igreja, e por fim o adeus, que é o momento então que há uma despedida ali e o corpo será então sepultado. Por isso, para finalizar esta parte aqui, eu gostaria de ler com vocês uma frase, uma reflexão de São Simão de Tessalônica, que está no parágrafo 1690, a respeito desta saudação final, deste adeus que então os familiares darão àquela pessoa, mas sabendo que estaremos todos unidos em Cristo, porque, afinal de contas, todos nós estamos caminhando para este encontro e lá nós estaremos todos juntos um dia. Olha o que diz aqui então São Simão de Tessalônica. Com esta saudação final, canta-se por causa de sua partida desta vida e por causa de sua separação, mas também porque há uma comunhão e uma reunião. Com efeito, ainda que mortos, não estamos separados uns dos outros, pois todos percorremos o mesmo caminho e nos reencontraremos no mesmo lugar. Jamais estaremos separados, pois vivemos por Cristo e agora estamos unidos a Cristo, indo em sua direção. Estaremos todos reunidos em Cristo. E assim o Catecismo encerra a sua segunda parte sobre os sacramentos e os sacramentais. E aqui a gente encerra também a nossa aula de hoje. Lembrando, então, que a partir do próximo vídeo nós iniciaremos a terceira parte do Catecismo, que será a respeito da vida em Cristo. Como é que nós colocaremos em prática na nossa vida tudo aquilo que nós acreditamos e celebramos. Amém? Então aqui nós encerramos agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo por tudo aquilo que foi dito, que Ele esteja conosco em todos os momentos e que Ele agora derrame sobre mim e sobre você a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula.